Provérbios capítulo 26, versículo 28. Aliás, 28 não, 27. Provérbios capítulo 26, versículo 28, 26, 27. 26, 27. Diz assim, na versão Almeida Revista Atualizada: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre a quem a revolve. Na versão Almeida Revista Corrigida diz assim: o que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Na versão na linguagem de hoje diz assim: quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Na versão Bíblia Viva diz assim: quem prepara armadilhas para as outras pessoas acabará caindo nelas. Quem rola uma pedra pesada para destruir outra pessoa será esmagado por essa mesma pedra. E na versão contemporânea, que é uma versão parafraseada, que tenta passar uma ideia, diz assim: a malícia é um tiro que sai pela culatra, o ódio sempre volta para quem o cultivou. Ou seja, essas duas Bíblias, e eu leio sempre essas versões, irmãos, para mostrarem para vocês que as versões elas têm abordagem diferente. Tem Bíblias que buscam transmitir a ideia, né? A ideia que está no texto. E tem Bíblia, tem tradução que busca transmitir exatamente aquilo que o texto quer falar. Então vamos lá. O que abre uma cova cairá nela e a pedra voltará sobre quem a revolve. Então vejam só. Esse provérbio apresenta um princípio moral. É um princípio de reversão, ou seja, da volta das nossas ações perversas, das ações perversas do homem. Aquele que semeia o mal, ele vai colher mal. Não dá para semear a maldade, irmã Clarice, e colher bondade. Não dá. Se você semear a maldade, você vai colher maldade. Então, aquele que planeja o mal contra o outro acaba sendo vítima da própria maldade que ele arquitetou. Hoje, as pessoas chamam isso aqui de lei do retorno. É o que chamam hoje, lei do retorno. Você vai ver de vez em quando, isso é a lei do retorno. Isso é a lei do retorno. Outros chamam de efeito ético chamado bumerangue, porque o bumerangue é um brinquedo e era uma arma, na verdade, mas hoje usa-se como brinquedo, criado na Austrália. Quando você joga ele vai e ele volta para você. O bumerangue tem esse efeito. Ele vai e volta. Interessante, né? Um tipo de arma que você joga ela vai e volta. Volta para suas mãos. Ela vai lá no horizonte e volta. Não muito longe, né? Eu digo horizonte porque vai na sua frente, distante. Quanto mais você jogar, ele vai e ele volta para você. Então tem esse efeito bumerangue. Então, o texto aqui não está dizendo que essa punição vai ser de imediato. É aquilo que você colhe, é aquilo que você planta. E quando a gente planta, demora para colher, irmão André? Demora, né? Tem coisa que é 1 ano, tem coisa que é 3 meses. Tem coisa que é 3 meses, tem coisa que é 1 ano, tem coisa que é 5 anos. Tem coisa que demora. Tem coisa que demora, né? Você planta um pé de milho, é 3 meses. 3 meses. Você planta um pé de manga, leva 5 anos. 5 anos para botar. Né? Então, tem essa questão, tá certo? Com relação a esse efeito. Ele diz aqui o que abre uma cova. A cova aqui é uma armadilha. Porque a ideia era o seguinte: quando se queria pegar algum animal, o que é que se faz? Cava um buraco no chão, Ele cai profundo, bota uns gravetos, umas palhas e coloca folha. Né? Quando ele passa em cima, ele cai naquele buraco e ele não consegue sair mais. E muitas vezes esses buracos, eles tinham estacas pontiagudas, né? Para quando o animal caísse, ele já ia ser espetado e ele morria ali dentro. Né? Então era dessa forma que se
fazia essa armadilha, né? Então essa armadilha não é algo que aconteceu por acaso. Ela está sendo construída, né? É uma estratégia que o indivíduo constrói para fazer o mal, né? Então, tanto era para cavar, essa cova era usada para matar animais, né? Como também pessoas, certo? Então a tentativa aqui é o quê? Enganar, né? Provocar queda, certo? No nosso contexto hoje é destruir uma reputação. Existe um termo, irmã Cláudia, que é usado hoje, quando você quer destruir a reputação da pessoa, chama-se assassinato de reputação. Quando se junta um grupo de pessoas e se levantam, né, e não é pouca gente, para destruir a reputação daquela pessoa. Procurando qualquer falha, ou às vezes não é nem falha, pega uma palavra dele fora de contexto, que fora da ideia central, do texto geral, ou do fato completo, dá outra conotação. Certo? Dá outra conotação. Então isso é montar uma narrativa. Está sendo muito usado hoje em dia. E a narrativa, eu vou dizer para você, a narrativa é uma coisa das trevas. Porque ela pega uma parte que é verdade, aquilo que foi dito, porque está lá a pessoa dizendo. Mas ele tira do contexto, e aquela parte no contexto você pode encaixar em outro lugar e pode transmitir a ideia de maldade quando a pessoa não está querendo dizer maldade, né? Então, e ele diz aqui, o que abre a cova cairá nela. Ou seja, isso é a consequência de uma ironia, né? De uma ironia com relação a quem promove o mal, ou seja, o mal vai tornar a própria pessoa. O autor do mal vai ser vítima do seu próprio mal. Ou seja, quem deu o pontapé inicial, quem tomou a iniciativa, quem foi o agente que impulsionou o mal, vai ser alvo do mal. É verdade. Então a pedra volta para ele. Isso não é apenas, irmãos, uma punição de Deus. Porque vejam só, se a pessoa fizesse o mal e ela ficasse impune, o mal prosperaria. Sabe por quê? Porque o homem tem a natureza caída. E Deus, na sua imensa sabedoria, sabe que se deixar o mal por conta própria, ele vai crescer, ele não vai diminuir. Só vai crescer. Só vai crescer. Então, para que o mal diminua, tem que haver o retorno da maldade de quem faz a maldade. E às vezes a maldade vem por conta de quê, meus irmãos? Pela consequência dos próprios atos e escolhas daquela pessoa. Eu vou contar um exemplo de uma pessoa que eu conheço. Esse rapaz, ele era... A gente era criança, né? Criança e adolescente. Ele era muito ruim. Ele uma vez pegou uma gatinha grávida na frente de casa, ela buchuda, e ele deu um chute na cabeça da gata. E a gata começou a estribuchar. Ele achou pouco. Ele pegou a gata e jogou no meio do fogo. Tinha perto de casa tinha uma serraria, aí juntava aquele pó de serra e o pessoal botava fogo, ficava queimando ali. Aí eu corri e tirei a gata de cima do fogo. E ele queria vir bater em mim. Aí eu empurrei ele. Não faço não, rapaz. Aí eu empurrei ele. E peguei, botei a gata assim, trouxe ela para perto de casa, né? Botei ela debaixo de um pé de árvore. Aí molhei a boca dela, eu sei que depois ela conseguiu levantar e foi embora. E uma gata grávida. A gata buchuda, né? E esse indivíduo começou a fazer maldade. Eu lembro que ele dirigiu um caminhão. E ele só dirigiu o caminhão dentro da cidade, que a cidade aqui é apertada, as ruas são apertadas. Correndo. Irmão, a pessoa descer a ladeira do Beco Salgado, um caminhão Mercedes, descer correndo, ele passava com tudo, descia com tudo. A gente ficava olhando, né? Porque a igreja presbiteriana é ali perto,
Às vezes eu passava lá porque ia falar com alguns amigos. E ele descia no dia de domingo. Disse, meu Deus, se esse caminhão faltar freio, se esse caminhão, por conta disso, Rapaz, ele descia aquele bico salgado ali. descia correndo, uma ladeira íngreme naquela, e ainda com curva, Com curva. tendo criança ali. E ele descia com tudo no caminhão. Sabe o que aconteceu? Ele, com essa história de que ele correr, aconteceu um acidente com ele. Ele está paraplégico. Ficou paraplégico. Tá andando na cadeira de roda. Está na cadeira de roda. Cuidado pelos outros. Eita. Cuidado pelos outros. Vive numa cadeira. Nunca mais eu vi. Nunca mais. Eu nunca vi ele, mas ele aparecer na rua. Mas tá vivo ainda. Está vivo, mas, irmão André, um indivíduo que plantou maldade, a própria maldade, Vai colher a maldade. ele podia ser correndo, andar correndo. Ele não estava preocupado com o que podia acontecer com aquelas pessoas, com alguém ali. Se ele matasse alguém, ele podia dizer assim, eu vou fazer isso porque tem meu pai, eu tenho meu tio, eu tenho meu irmão, eu tenho minha mãe, eu tenho quem quer que seja para me proteger. O senhor está me entendendo? Ele era novinho, né? Era. Ele tinha a mesma faculdade que eu. Né? Então, o indivíduo fez o quê? A pedra voltar contra ele mesmo. Ou seja, ele está fazendo uma maldade e cada vez a maldade aumentando mais, e ele pega a maldade volta contra ele. Essa pedra, a ideia da pedra, é o símbolo, né, meus irmãos, da violência que se volta contra si. Né? Se volta contra si. Então, aquele que faz maldades, a maldade vem contra ele, porque na maldade não há bondade, na maldade não há misericórdia. Só tem maldade mesmo. Só maldade. Então, o mal, ele faz o quê? Ele silenciosamente, ele vai atraindo o indivíduo, e o indivíduo vai começando a cavar a cova. Ele vai cavando e ele não percebe. Quando é um belo dia, ele sofre da própria maldade. Uma certa vez, enviaram um vídeo para mim, de um caso de um rapaz que foi assaltado. Mataram o rapaz e mataram a criança. Um assalto de moto. E perseguiram os bandidos e encontraram bandidos, pessoas do povo, né? E o indivíduo filmou o cara matando ele. Filmou. Olha, irmão André, hoje está de uma forma que o pessoal está fazendo chamada de vídeo ao vivo. Para matar os outros, mostrando, vai morrer agora fulano aqui, vou mostrar. E grava. Grava em rede social ao vivo. Ao vivo. Tem vários vídeos aqui de rede social. O pessoal matando ao vivo. Mata. Então o indivíduo foi colocado de jeito, você porque foi aquilo. Não foi eu, não foi fulano. Foi fulano, não, foi você que a gente viu quando você atirou no menino. Não faz comigo não. Aí pediu por misericórdia. O mal não tem misericórdia. E aí simplesmente a misericórdia foi dar um tiro nele. Ele não terminou nem de falar. Quando deram um tiro, a voz dele foi sumindo. É horrível. Entendeu? É horrível. Não saiu nem voz, mas saiu um ruído de dentro dele. De dor também, né? E morreu. A gente só escuta os tiros. Aí eu olhei assim, rapaz, não é brincadeira não esse mundo, não. É muita maldade. Né? A gente viu a semana retrasada, um rapaz matou o vizinho só porque era crente. Foi, só porque era crente. Deu um tiro nele. E matou ele. E quando o menino viu o tiro, o filho foi tentar socorrer o pai, ele foi e matou o menino. Atirou no rapaz. Foi. E o pior, ele saiu, passou 3 dias fora, voltou, veio com o advogado, livraram o tal do flagrante. Vai responder em liberdade. Como é que pode o país prosperar onde você bonifica a maldade? Mas ele vai ser julgado. Mas ficar em liberdade ainda?
Ele devia ser preso. Outra coisa, aonde é que o bem vai prosperar? A gente pode prosperar e buscar o bem, que o bem prospere. Quando alguém mata alguém, se passar 20 anos, prescreveu a pena. Prescreveu. Porque o Estado não conseguiu resolver, então você está livre. Você pode ter vídeo, você pode estar o cara dizendo que matou e ele está livre da pena. Existe isso onde? Qual é a lógica desse princípio, né? Então, se você matou, você é réu de morte até o fim da vida. É verdade. Né? Você é réu por conta de uma morte até o fim da vida. Devia ser assim, mas por conta disso, o que é que acontece? Vou dar outro exemplo. Semana retrasada, um indivíduo, depois de 15 anos, ele foi preso. Ele matou um menino. Ele estuprou e matou um menino. Ok. A mãe até hoje sofre, porque o menino estava trabalhando para levar o sustento para casa, porque ele não tinha pai e ele sustentava a mãe. Você sabe o que aconteceu, irmão André? O indivíduo saiu da cadeia, 2 dias depois, ninguém sabe quem, ele sai de uma pousada tranquilamente, deram 6 tiros no rosto dele. Mataram ele. Por quê? Porque não foi feita justiça. É verdade. A pessoa diz, não, mas ele pegou 15 anos de cadeia, mas 15 anos de cadeia não faz justiça 15 anos de cadeia para quem matou outra pessoa. Ele devia, além de ser preso, ele trabalhar dentro da cadeia, levantar o sustento para aquela mãe que ele matou. Isso. Se o salário, uma parte dele vai para aquela mãe que foi morta, viu? A mãe está recebendo lá uma pensão do Estado e você vai reembolsar o Estado por conta do que você fez. Aí sim, aí está se fazendo justiça. Mas, vamos lá, continuando no princípio do provérbio. Ou seja, o provérbio tem um princípio que é o da responsabilidade, que é inescapável, ou seja, você não foge, você não consegue fugir da responsabilidade moral do mal que você cometeu. E interessante, meus irmãos, que Deus, ele, na própria regra da maldade, Deus não precisa fazer nada, porque veja só, Deus não promove o mal. Ele não faz o mal. O próprio mal que a pessoa alimenta é que vai destruir ele. Ou seja, o próprio mal carrega em si a semente da autodestruição. Se você faz o mal, irmão André, o mal ele vai voltar para você. É verdade. Como também o bem. Você pode até sofrer uma maldade, mas as pessoas vão marcar você para a história como uma pessoa que fez o bem. Quando você faz o mal, o que as pessoas dizem? Estamos livres. Estamos livres. O que é que as pessoas pensam quando vê alguém que faz maldade sendo morto? As pessoas dizem, estamos livres da maldade dessa pessoa. Infelizmente, é essa a realidade. Ele não faz mais isso com ninguém. Ele não vai fazer isso mais ninguém, ele não vai fazer outras mães chorar, né? Outros pais de família, deixar filhos órfãos, ele não vai mais fazer isso. Então, o próprio ato de fazer a maldade carrega em si a injustiça, né? E a injustiça que ele carrega, meus irmãos, corrói a capacidade do indivíduo pensar de que eu estou fazendo maldade e eu vou colher maldade. Com certeza. Então, meus irmãos, a maldade, ela cria as próprias sementes. Com certeza mesmo. Ela tem o seu próprio sistema e ele é tão instável, que ele mesmo se autocolapsa. Por isso que Paulo diz assim, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, meus irmãos, o texto está dizendo aqui para a gente, cuidado quando você for enganar alguém. Isso pode até funcionar por um período de tempo, mas no futuro você vai sofrer as consequências desses seus atos. Com certeza. Né? Tentar levar vantagem em cima do outro. A sabedoria não está em enganar o outro, a sabedoria está em agir corretamente, mesmo quando ninguém está olhando.
Vou dar outro exemplo. Eu assisti um vídeo ontem de uma senhora que estava com uma criança no metrô. Não foi aqui. Eu acho que foi nos Estados Unidos. E ela estava com o carrinho e a bolsa dela, a bolsa de mantimento da criança, caiu dentro do trem do metrô. Aí ela entra, ela se abaixa para pegar. Só que ela não percebeu que ela estava dentro do trem. O carro estava fora. A porta fecha e o trem vai embora. Ela entrou em desespero dentro do metrô. Aí tinha um rapaz com o celular e olhou do lado e olhou para o outro e viu, percebeu que a mãe foi embora no metrô. Aí ele foi lá, quando viu no berço, no carrinho do bebê, a criança estava lá. E o carrinho estava do lado de fora? E o carrinho ficou do lado de fora. Com a criança? Com a criança. Um bebezinho de braço. Oh, meu Deus. Ele pegou, olhou para o lado e disse, vou ficar aqui cuidando da criança. Aí ficou cuidado, pegou, sentou-se, que foi o que ele devia ter feito mesmo, qualquer pessoa de bom senso. Vou sentar, vou cuidar e vou esperar. Essa mãe vai voltar. Vai voltar. Essa mãe vai voltar, né? E aí, ele senta e tá lá olhando o bebê, olha para um lado, aí daqui a pouco o menino começa a chorar, ele bota no braço e balança o menino e tal, e o menino lá, ele lá com o celular lá e olhando, daqui a pouco chega um cidadão, que trabalha, funcionário do metrô, e ele conta, né, para ele, ele bota a mão na cabeça e volta correndo. Daqui a pouco o vídeo corta e volta, aparece a mulher correndo, vindo do outro lado, deitada de costa, esperando o metrô que vem, pensando que ela tá voltando, né? Mas ela, eu acho que ela pegou um carro, alguma coisa e voltou para a estação. Voltou correndo. E aí quando ela chega, que ela vê o berço vazio, ela tem desespero. Mas quando eu vejo, o rapaz vira as costas e mostra, aqui seu filho. Eu fiquei cuidando dele enquanto a senhora foi embora. Aí a mulher abraça ele, desesperada. Ou seja, esse ato de bondade, né, o que foi que fez? Foi para o mundo todo. Foi para o mundo todo. Eu vi o ato do rapaz. Eu não sei quem é esse rapaz, mas o que ele fez foi muito nobre. Ele esperou. Ele pode ali estar indo para o trabalho, né? Ele pode estar indo para um médico. A gente não sabe o que ele ia fazer. E ele preferiu o quê? Não. Ele podia pegar o carrinho e dizer, ó, entregar alguém do metrô, tome aí, cuida aí desse menino, eu vou embora. Ele pegou, sentou, ele viu a mãe, e disse, eu sei quem é a mãe, então eu vou ficar esperando. Sentou, esperou e ficou cuidando da criança. Então, meus queridos, cuidado, né? Porque o mal, ele, na sua própria estrutura, ele se volta contra a pessoa. Tá? É interessante o funcionamento da vida, porque o mal ele não pode prosperar, mesmo nós sendo seres de natureza caída, né? O mal, ele não prospera. A gente vê que o mal, ele existe, ele se volta contra a gente muitas vezes, mas ele não pode tomar o espaço do bem. O bem, né? Então, o que é que a gente aprende com esse provérbio? Não vamos construir a nossa vida sobre a maldade, nem sobre nem enganar os outros, nem sobre a ruína do outro. Porque o que é que vai acontecer nos nossos atos de injustiça? Nós seremos cobrados e o preço será alto pela nossa maldade.